A derrota do Bahia se deu por conta de dois lances claros. Jonas Stelma largou o doce. Vitória venceu e se afastou da zona de rebaixamento. E mais, tem o feed do Black e Carpini diz que assumiu o risco. Esses são os assuntos de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson e sejam bem-vindos ao canal 2 Toques. No vídeo de hoje vamos falar aí do brilho do Vitória e do apagão do Bahia. Mas antes disso, eu peço as inscrições de vocês aqui no canal se ainda não forem inscritos, os likes, os comentários e que vocês possam compartilhar com bastante pessoas e assistirem a este conteúdo até o seu final, beleza? Pois é, torcedores tricolores, eu sei que vocês estão chateadíssimos por conta dos lances que foram determinantes para a derrota do Esquadrão no último domingo diante do Palmeiras. E não é para menos, porque o Bahia vem dando essa brecha e essas brechas dentro do Campeonato Brasileiro, em confrontos diretos contra seus rivais ali da ponta da tabela, do G4. O Esquadrão está dando brechas para essas equipes. Foi contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Brechas que não podem acontecer aí dentro da competição e, além de tudo, fora de casa. O tricolor de aço vem dando essas brechas e não pode acontecer. E assim, a próxima rodada do Bahia será contra o Atlético Paranaense também fora de casa. É outro duelo aí que vale 6 pontos, porque o Atlético está brigando ali por uma vaga direta para a Libertadores, e enquanto o Bahia também briga por uma vaga direta e até pelo título. Então não pode dar essas brechas. E em relação aos lances ali claros de Jean Lucas, eu trago aí um recorte do que o jornalista Jonas Stelma disse no canal Gol TV. Acompanhe no vídeo. O Jean Lucas precisa pedir desculpas para a torcida do Bahia. O Jean Lucas hoje precisa se desculpar com a torcida do Bahia. Porque o que ele fez hoje é sacanagem. O que ele fez hoje, ele está achando que está jogando pelada. Ele está achando que ele é Pogba. Ele está achando que é Toni Kroos. Precisa ter alguém nesse ataque que seja letal. Precisa ter alguém nesse ataque que decida. É muita gente para criar e pouco jogador para decidir. O Bahia tem muita gente para criar e pouco jogador para decidir. E seria uma vitória, ou seria até mesmo um empate grandiosíssimo. Sabe por quê? Porque pouquíssimos times irão enfrentar o Palmeiras em São Paulo. Pouquíssimos times irão enfrentar o Palmeiras em São Paulo, meus amigos. E vão jogar como o Bahia conseguiu jogar. Vão ter a oportunidade que o Jean Lucas, irresponsável, teve para poder fazer o gol. E não foi só isso, não. Errou tudo que tentou o Jean Lucas. Eu acho que ele deveria ter acabado o primeiro tempo, chamado o treinador, chefe, ó, desculpa aí, hoje eu não estou bem, eu quero sair. Por respeito ao torcedor, eu quero sair. E aí o Bahia agora se complica, fica ali próximo, ou se já não saiu, do G4, né? Por conta de uma irresponsabilidade e por conta de uma soberba. Eu vou ser sincero, enquanto o Jean Lucas não pedir desculpas pelo que ele fez hoje aqui, eu vou ficar muito reticente em elogiar ele aqui. Porque o que ele fez foi sacanagem hoje. O que o Jean Lucas fez hoje foi brincadeira, eu não estou causando crise, não. Estou causando crise, não, porque eu defendi o Jean Lucas aqui. Eu elogiei ele aqui. Eu pedi ele mesmo para uma convocação, uma oportunidade de convocação para o Jean Lucas. A gente discutiu aqui que o Jean Lucas ele merecia ser convocado pelo Dorival. Ele faz uma sacanagem dessa? Isso mostra que está subindo a cabeça, porra. Isso mostra que ele está se achando além do que deveria. Jogo contra o Palmeiras, 0-0, fora de casa, valendo a manutenção ali no G4, no alto da tabela, para não deixar Palmeiras, Flamengo, Botafogo se desgarrarem. Aí ele faz uma sacanagem dessa? Aí é brincadeira, pô. Aí é brincadeira. Foi irresponsável. E se você tiver, Jean, o mínimo de hombridade, você deveria hoje pedir desculpas para o torcedor do Bahia. Porque você irritou. E olha que eu nem torço para o Bahia. E você me irritou. Imagina qual é o sentimento hoje do torcedor do Bahia por conta da tua soberba e por conta da tua falta de responsabilidade.
Vou chamar aqui o Clóvis Vieira, que está junto comigo nesse pós-jogo. Clóvis. Então, vou reforçar o meu ponto de vista mais uma vez. Para quem quer ser campeão, não pode dar essas brechas. E o Bahia vem dando muitas brechas, principalmente atuando fora de casa. Não pode dar essas brechas diante desses adversários. Tem que pelo menos conquistar um ponto dos adversários na casa deles. Já em questão aí em relação a Jean Lucas, eu não vou criticá-lo, porque eu acredito ali que naquele momento ele achou que estava impedimento. Então ele deu uma relaxada e acabou mandando a bola para longe. É o que eu acho, porque para quem foi jogador, quem é jogador e chega nesses momentos, acha que estava impedimento e não concluiu a gol. É o meu ponto de vista, só estou reforçando aqui o que eu penso. Entretanto, em relação ao elenco tricolor, ao elenco do Bahia, muitos estão dizendo que não vai brigar por título, que não vai brigar por Libertadores, que vai ficar entre os 10 primeiros. E o que eu vejo neste momento é que se fosse um time do eixo, eles aí não estariam falando isso. Estariam dizendo que o Bahia brigaria pelo título e por uma vaga na Libertadores, de igual para igual com os demais. Eles falariam isso. Mas porque é um time do Nordeste, eles menosprezam. Menosprezam na cara dura, na cara larga. E outra coisa, e lá no final da competição, vamos ver aonde o esquadrão vai terminar ela. Vamos ver se vai ser na primeira posição ou no G4. Vamos agora focar os assuntos no Vitória, que voltou a vencer mais uma dentro de casa. Pois é, torcedores leoninos, vocês estão de almas lavadas porque o Vitória venceu novamente dentro de casa e também porque se afastou ali um pouco da zona de rebaixamento. Mas assim, não pode dar vacilos, senão os adversários diretos poderão encostar em vocês. Poderão encostar se dar vacilos. E outra coisa, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, o primeiro colocado da zona de rebaixamento, que é o Corinthians neste momento, está a 3 pontos do Vitória. Enquanto o Cuiabá, que é o primeiro fora dela, tem 1 ponto de diferença. Já o Nego encostou no Criciúma, o seu algoz, né, que foi derrotado aí dentro do Manuel Barradas, tá ali no bololô. Então, por isso, o Leão da Barra não pode dar vacilos. E na próxima quinta-feira vai enfrentar aí um dos líderes do Campeonato Brasileiro, que está ali no G4, que é o Botafogo. Vai ser na quinta-feira, atuando novamente dentro do Manuel Barradas. Não pode dar vacilos. Na Copa do Brasil, foi o algoz do rubro-negro baiano, eliminou o Vitória na Copa do Brasil. No segundo jogo, o Carpini já era o comandante, acabou não conseguindo o triunfo esperado. E assim, não pode vacilar. Tem que continuar com a mesma pegada. E sobre o jogo do último domingo, Preto Casagrande deu seu feedback. Acompanhe no vídeo. Em contrapartida, o Vitória, mais uma vez com o esquema dos 3 volantes. O Carpini teve que improvisar mais uma vez na zaga, né? Botou o William Lepo ali com o Cáceres de lateral direito, o William Lepo de zagueiro central, já que o Caio Vinícius era o outro improvisado e estava machucado, né? Mas manteve o esquema tático com 3 zagueiros. A diferença foi o Janderson, né? Que para mim é o cara que não pode ficar fora desse time atualmente, porque é o cara que dá profundidade, é o cara que dá velocidade, e dessa forma o Vitória conseguiu, né? Já depois dos 10, 15 minutos que sofreu um pouquinho de pressão do Criciúma, o Vitória também adiantou suas linhas, e aí teve 2, 3 escanteios, uma bola na trave, né, do próprio Wagner Leonardo, e um gol perdido já pelo William Oliveira, né, que é o artilheiro e que a gente imaginaria que só tinha o trabalho de cabecear, acabou errando o cabeceio, mas aí já deu mostras de que o Vitória equilibraria o jogo e jogaria, né, naquele momento mais em cima em função dessa pressão, né, do adiantamento um pouco maior das suas linhas. E foi numa dessas jogadas, com o próprio William Oliveira, que tinha acabado de perder o gol, sofreu pênalti. O Alejandro, que já tinha feito contra o Corinthians, pegou a bola, botou embaixo do braço, personalidade, bateu muito bem, fez 1-0. E aí 5 minutos depois, uma jogadaça que começou com o Janderson, passou nos pés do Alejandro novamente, e ele deixou o Lucas Esteves, que para mim foi um dos destaques da partida, acabou tocando por baixo do goleiro Gustavo, fazendo 2-0 num momento importantíssimo do jogo.
onde o Vitória deu, né, o recado para o seu adversário, ó, aqui no Barradão quem manda somos nós. E aí talvez isso, né, esses dois gols muito próximos um do outro, fez com que o Vitória desse uma relaxadinha. E nessa de relaxar, nesses 5 minutos aí parece que já ganhamos, o Criciúma teve espaço, né, o Vitória deu espaço para o Bolazier, que para mim é um grande jogador do Criciúma. Ele fez uma jogada em cima do William Lepo, acabou cruzando e o Mateuzinho fez 2-1. E já alertou a equipe do Vitória, ó, ou a gente volta para o segundo tempo sem dar espaço, principalmente para o Bolazier, ou a gente vai ter dificuldade. E eu acho que esse golzinho no final do primeiro tempo serviu justamente para o Carpini orientar os seus jogadores no intervalo de que a importância de voltar para o segundo tempo atento, ligado e principalmente diminuindo espaços, né? E obviamente que até inconscientemente a equipe do Vitória no segundo tempo recuou um pouco mais, né? É natural, o time ganhando 2-1, jogando dentro de casa. Olha, só reforçando meu ponto de vista sobre o Vitória. Não pode dar brechas. Tem que continuar com a mesma pegada. Veja um exemplo aí do último jogo contra o Corinthians, aqui em São Paulo, na Arena Itaquera. O Leão jogou muito mais, teve uma performance muito melhor, superior à do Corinthians e perdeu o jogo. Contra o Criciúma, dentro do Barradão, não jogou tão bem, não teve uma performance tão boa e acabou vencendo. Na melhor das hipóteses, é bom ter um péssimo desempenho e sair com os 3 pontos, do que ter um bom desempenho, uma boa performance e perder 3 pontos, sair derrotado de campo. Então é melhor jogar, fazer aquele feijãozinho com arroz simples e sair com os 3 pontos para se afastar ainda mais dessa zona de rebaixamento. E outro recorte aqui dos assuntos de hoje foi a estreia de Everaldo, que estava aí no departamento médico, e no último domingo, Thiago Carpini mandou a campo. Veja aí o que Thiago Carpini disse sobre o atleta. Independente do que aconteceu lá, nós fizemos o que precisava ser feito hoje. De hoje para o Corinthians, nós não fizemos nossa melhor partida, não fizemos nossa melhor atuação, mas nós fizemos o que precisava ser feito, sofremos a maior parte do tempo que precisava sofrer, fizemos o que era possível, temos algumas limitações que eu não vou ficar sendo tão redundante e repetir as mesmas coisas, a parte física, um elenco enxuto, algumas dificuldades, algumas adversidades. Eu fui até um pouco irresponsável hoje na volta do Bruno e do Everaldo, não era o planejado. Eles vieram só para compor o banco e para estar junto. Eu arrisquei e assumi a responsabilidade do risco para tentar um fato novo. Quem sabe o Everaldo poderia ser esse fato novo. E é um cara que a gente precisa dar minutagem porque a gente conta com ele como se fosse um reforço de janela. Mas mais ajudou no comportamento sem bola, não conseguiu progredir, é natural. Muitos meses parado, fora. Ele e o Bruno, o primeiro treino com bola em campo aberto foi o jogo de hoje. Num ritmo aceleradíssimo, então eu prefiro enxergar os pontos positivos, parabenizar o comprometimento do meu grupo. E já que Everaldo fez a sua estreia no último domingo, os torcedores esperam que ele possa municiar os seus companheiros de ataque e que também possa fazer os seus gols para que o Vitória saia dessa posição incômoda na tabela. E para encerrar os assuntos de hoje, o SofaScore Brasil trouxe dados do técnico Thiago Carpini em 2024 pelo Vitória. São 10 jogos, com 4 derrotas, 2 empates e 4 triunfos. Tem aí um aproveitamento de 46,7%, tem 13 gols marcados, 13 sofridos, 13 grandes chances aí, 7 convertidas, 12 grandes chances cedidas. E assim, esses 13 gols aí sofridos é que é o perigo, por conta das outras equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. Então é por isso que eu falo, o Vitória não pode dar vacilos. Porque se uma rodada dessas, a próxima aí que vai acontecer, e o Vitória joga na quinta, o Corinthians ganhe, Cuiabá ganhe, o Criciúma vença, aí complica. Porque o Leão precisa vencer o Botafogo para continuar no bololô e se afastando cada vez mais. Mas em relação aqui aos dados de Thiago Carpini, eu acho que é cedo para dizer que ele está fazendo um bom trabalho pelo Vitória neste momento. Eu acho que é cedo. Para mim, um bom trabalho dele seria o Vitória colocar as garras na Sul-Americana e tirar as 2 patas da zona de rebaixamento. Aí sim, eu acreditaria que ele fez e estaria fazendo um bom trabalho com o Vitória.
E assim, o UOL trouxe aí uma informação de que Thiago Carpini foi procurado pelo Vasco da Gama e que ele recusou a oferta. E aí, torcedores, o que vocês acham? Deixe seus comentários aqui embaixo.